Bom, eu vim percebendo agora que nas últimas vezes que eu estive conversando com vocês através dos meus vídeos, bom, eu estive conversando comigo mesmo também sobre esse livro e acredito que eu vou falar hoje a verdade já para todos, porque já há muitas vezes que eu como que tento fazer os vídeos, faço os vídeos, edito os vídeos. Estou falando nesse momento sobre o meu livro pessoal psicológico que sempre eu fiquei escrevendo, que sempre conversei com pessoas, que sempre tive a boa ideia até mesmo de investir nesse livro. Hoje em dia ainda tem esse incentivo ainda, mas por enquanto eu acho que não é o necessário ou não é o momento exatamente agora para eu repensar sobre isso, porque sempre que tento como que me adentrar mais no livro e fazer coisas diferentes dele, fica um pouco mais complexo para mim também, fica mais complexo a minha vida pessoal também, psicológica, e são muitas coisas que eu nem conseguiria como falar, mas só para dar um breve resumo ou análise, eu vou ser o mais breve possível, eu vou tentar conversar com vocês o menos ou um pouco que eu possa sobre esse livro e pois aí mais ou menos a gente tem uma ideia. Nos últimos vídeos que eu vi, lá para os que eu vi que eu postei foi quase que foi só o começo do livro, algumas escrituras que eu fiz sobre a minha vida pessoal, essas coisas. E eu acho bem incrível, bem legal, porque é muita coisa. Só que, ao fim de contas, eu nunca escrevo nesse livro, já não segui escrevendo mais, nunca não, é que eu não sigo escrevendo faz tempo já, e também eu não sigo fazendo parte desse mesmo capítulo, porque já vou explicar. Depois desses primeiros capítulos que eu escrevi, aí eu passei ao que foi os seguintes títulos, o capítulo sobre traumas mentais, e depois daí, como que a gente passou já para o que foi os processos mentais e psicológicos do ser humano, mais ou menos. Depois de aí, que eu categorizei todas essas coisas, mais ou menos como umas 40, 50 etapas que tem, tipo, a gente como ser humano, ou pelo menos eu mesmo nesse momento. Eu passei depois a se escrevendo outras coisas, e entre um deles, eu tenho uma folha em específico que também eu não segui escrevendo essa folha, que é uma folha como com umas 28, 25 fases, tipo, fases no sentido em que eu falo, fases no sentido de coisas que eu já passei, coisas que me afetam e outras que me fazem evoluir, mas que literalmente eu coloquei como que uma porcentagem, e essa porcentagem, pois literalmente às vezes sube, às vezes desce, e cada ano, cada mês ou cada tempo, eu sempre literalmente que entro nessa folha e faço como com análise de aonde eu consegui, tipo, mudar e aonde não. E pelo geral, cada ano que passa, não vou mentir, sempre, quase sempre em descida. Não vou realmente subindo, sino alguns ficam para cima e outros pontos importantes, não menos importantes, ficam para baixo também. Então, realmente como que isso aí me faz refletir muito. E tem também um reflexo que eu coloco como uma mensagem de cada ano, cada mês em específico, um reflexo de uma palavra em específica, que também foi a palavra que ficou mais pendurada ou ficou mais puxada nesse mesmo ano. Essa parte eu acho bem legal e interessante. Mas enfim. Então, depois desse livro que eu escrevi sobre os traumas mentais, a minha história pessoal, essas coisas, aí eu passei diretamente o que foi aos capítulos do que foram os sonhos, ou episódios, tipo sonhos, presagios, coisas do tipo que eu já vivi, que eu também deixei escrito aí, mas que hoje em dia já não dou atenção. E tem a parte final do livro, que a parte final do livro, desse livro do começo que eu escrevi, foi literalmente onde tem uma folha em branco que eu deixo como que em branco, onde literalmente eu não vejo no sentido, sino que eu compreendo ou eu entendi que realmente tantas coisas a respeito da nossa vida pessoal, da nossa psique, como que já é um stop. A mente ela chega num ponto onde já, tipo, simplesmente você não tem mais nada a repensar ou a refazer. Por quê? Porque ela entende já que você saturou o tipo de pensamento sobre a sua psique. E isso me levou também a fazer um livro, porque ainda eu segui insistindo depois, que eu parei o livro e deixei em branco e parei e pronto. Aí eu passei depois ao que foi
a ideia de fazer um livro sobre a minha psique pessoal. Tipo, mas só que nesse caso era sobre a minha psique pessoal em perguntas e respostas. E aí foi onde ficou mais complexo, porque quando você começa a escrever sobre perguntas e respostas, automaticamente, nesse livro, tá aqui ainda, muito bem corto, na verdade, acho que são umas 6, 7 folhas só, nesse outro dos livros, ele me lembrou muito bem que uma coisa vai concatenar de outra. Então, tipo, cada pergunta e resposta, eu vou levando mais ou menos a entonação. O que acontece? O que acontece é o seguinte: quando já você começa a desenhar toda essa estrutura de livro, né, de perguntas e respostas, e você vai concatenando uma pergunta com outra, você se encontra numa paradoxa. Qual é que é a paradoxa? Por isso que eu falo que hoje em dia tudo funciona através de paradoxa, né? Porque chega um ponto em específico onde realmente já você não tem todas as respostas, você não tem todas as ideias, mas sempre vai ter. Sempre vai ter alguma coisa que a nossa psique ou a nossa mente também quer resposta, né? Entre aspas. E tem outro livro também. Tem umas partes do livro também depois que eu escrevi. Estou aqui passando as folhas só para já finalizar toda essa etapa, porque acho que fica como um vácuo, né? Porque eu fiz os capítulos, mas literalmente que todo o restante não dá para seguir fazendo vídeos constantemente, porque é muita coisa. É também cansativo também, tem que ter uma estrutura também real, mas é para ter uma ideia, tipo, de que eu já quase não abro o livro, já quase não escrevo nesse livro, porque até mesmo me dá medo, né? Tipo, porque é um pouco complexo explicar quando você fica viciante ou viciado nas escrituras de você mesmo pessoalmente. Tem as retrospectivas também, que eu literalmente escrevia muito. Hoje em dia sigo escrevendo retrospectivas, só que já me dou como que um espaço, um tempo para escrever elas. E essas retrospectivas é literalmente as coisas que eu vou vivendo, né? É tipo, a cada lapso de tempo, quando eu vivo momentos muito fortes, emocionalmente, psicologicamente, aí pois aí entra essa vida retrospectiva. Mas às vezes também quando estou muito feliz, com um bom ânimo, aí eu também faço a minha parte de escrever isso. Tem um livro que se chama Se Suicida Junto Comigo. Esse daqui é muito perturbador e eu nem segui, eu acho que eu não segui escrevendo, deixa eu ver. Eu parei depois de escrever e deixei ele até aí. Graças a Deus não segui escrevendo mais. Mas tudo são coisas bem interessantes da própria psique, mas é coisas também de reflexos que eu não consigo compreender muitas vezes, porque às vezes eu acho também que tem outro bagulho assim bem, não sei se falar pesado, que a gente já não tem acesso, né? Tipo, mas não sei se falar do mundo espiritual, né? Essas coisas. Mas enfim, esse foi um livro mais curto e esse também ficou aí. Deixa eu ver, tem outro livro que eu escrevi também, que era sobre... Eu Sou Tua Religião. Esse é outro livro também que eu escrevi também aqui dentro. E esse daqui eu acho bem lindo e bem fofo. Esses tem alguns capítulos também, é bem curto, acho que são 5, são 9, 10, 12 capítulos. E esse outro era um livro, tem um livro também, não sei se está aqui, que é sobre algo assim, sobre um tipo de príncipe que cai num buraco, uma coisa que eu fiz como da minha própria psique, mas esse daí já vai misturado mais não comigo mesmo, senão com um reflexo de outra coisa, como outra coisa em mim que eu não consigo compreender, mas que realmente eu fiz como uma espécie de uma pequena série ou filme, também não sei escrevendo, ele está por aí, onde eu falo sobre realmente como que um principinho, uma coisa assim, que cai no buraco no meio das formiguinhas e coisas do tipo, e as formiguinhas começam a desenhar um monte de estruturas dentro do buraco. Então acho que esse é bem legal. A última vez estive passando vídeos no TikTok também, e tentei como que refazer eles, né? Mas nunca concluí nada. Então realmente esses livros para mim são especial. Tomara que um dia possa reiniciar de novo eles, porque eu gostei, esses daí específicos foram bem legais, mas por enquanto eu só queria deixar esse vídeo para finalizar, explicando que realmente é muito legal escrever e como que é muito legal ter uma ideia, uma concatenação das coisas que a gente já ou que a gente já confirmou ou até enfatizou, né? Agora, relevar estas coisas ao mundo real também tem todo um processo, né?
E eu falo isso por experiência própria, porque eu já paguei muitas contas de Instagram e tipo YouTube também, então eu tive que apagar e reiniciar novamente. E isso fez com que hoje em dia literalmente eu não conseguia como que ter essa ideia de recomeço, porque acredito que primeiro você precisa um bem-estar psicológico, um reencontro também com Jesus Cristo, com Deus, que faça com que realmente a gente possa concatenar essas coisas para nossa vida pessoal e se outra pessoa também chegar até acesso também a isso. Mas que isso era o que eu queria conversar. E pois, que o livro principalmente sempre seja Jesus Cristo, Deus, e que isso também faça parte de uma experimentação confortante com cada um de nós, que eu acho que essa é a parte mais importante.